Maíra Poubel, professora de História, e a gente vai fazer agora alguns exercícios de fixação sobre as revoluções liberais. Questão número 1. A nova onda se propagou rapidamente por toda a Europa. Uma semana depois da queda de Luís Filipe I, um movimento revolucionário tomou conta de uma parte da Alemanha e, em menos de um mês, já estava na Hungria, passando pela Itália e pela Áustria. Em poucas semanas, os governos dessa vasta região foram derrubados e, supostamente, se inaugurava uma nova etapa da história europeia, a Primavera dos Povos. O texto faz referência. Gente, a Primavera dos Povos, né? A gente fala disso principalmente se referindo que não foi um movimento localizado em um país só, tá? Que teve início com as revoluções de 1848, mas que assim lançou a sementinha, né? Lançou esse fruto para outras regiões da Europa que também começaram a discutir a forma como estavam e querendo botar, né, o liberal, né, a parte liberal, as reformas liberais foram sendo discutidas e desejadas. Então, quando a gente fala da Primavera dos Povos, esse texto está fazendo referência a essas revoluções de 1848, tá? Então, está fazendo referência a esse movimento que começou em um lugar, mas que foi se expandindo nos seus ideais, na sua forma até de organização. Vamos para o próximo. Em 1830, o rei Carlos X, líder dos ultra-realistas da França, desfechou um golpe com a intenção de restaurar o absolutismo, o que resultou nas Jornadas Gloriosas de julho em Paris, que tiveram como consequência a Proclamação da República, em que se destacou Luís Bonaparte, que organizou o Partido da Ordem, liquidação do absolutismo dos Bourbon e a instalação de uma nova monarquia liberal sob o governo de Luís Filipe de Orleans. C. Instauração do governo do Comitê de Salvação Pública e a declaração de guerra à Santa Aliança. D. Conquista do México para desviar a tensão política interna e restaurar o prestígio dos Bourbons. E enunciação da doutrina Monroe, promovendo a conquista do oeste dos Estados Unidos pela província francesa do Quebec. Na verdade, o que está falando aqui? Gente, quando a gente pensa em França, tanto a França da Revolução como esse movimento depois da Revolução, você vê que é um movimento de muitas indas e vindas. Às vezes você dá 2 passos para frente e aí no momento seguinte você já retrocede um pouquinho. Então, quando você está falando aqui, né, do Carlos X, você está falando a consequência, a liquidação do absolutismo dos Bourbon e a instalação da monarquia liberal sobre o governo do Luís Filipe. Como assim a monarquia liberal? Né? É uma monarquia, mas que está atendendo aos interesses dos burgueses, né? Não é aquela absolutista, não. Você está também nos interesses, os ideais liberais estão sendo postos em práticas, estão norteando ali o caminho. 3. Em 1830, a Europa é varrida por revoltas que têm suas origens. Então vamos lá. No ideário da Revolução Francesa, no socialismo da burguesia em ascensão, nos princípios do liberalismo e do nacionalismo e nos ideários da Santa Aliança. Olha só, quando pensar o ideário da Santa Aliança, não, tá? A Santa Aliança, na verdade, ela queria restaurar o absolutismo, então pode riscar. Qualquer uma que tiver a 4 está errada. Por outro lado, temos o seguinte, nos princípios do liberalismo e do socialismo. Então, olha só para vocês verem. No ideário da Santa Aliança, se tem essa daqui, você já risca, ó. Tá errada. Então, todas que tem 4 aqui, ó, não pode ser. Isso daqui, gente, é muito simples. Quando você for fazer prova, você vai fazendo assim, ó. Então, você já sabe que essa não pode. Se a 4 tá errada, risca todas as outras. No princípio do liberalismo e do nacionalismo, sim, tá certo.
Então, você já sabe que a resposta certa tem que ter o número 3. E aí, se você vê que na A não tem o número 3, pronto, só sobrou a letra B. Então aqui você soube duas e já respondeu a questão. Então vamos continuar aqui só para vocês verem. No socialismo da burguesia não é o socialismo da burguesia. Né? A burguesia, a forma dela é o capitalismo. No ideário da Revolução Francesa, ok. Então a gente tem como resposta certa a letra B. Viu? Muito simples. Você vai por eliminação, você já consegue resolver. 4. A Primavera dos Povos, como foram batizadas as revoluções de 1848 na Europa, trouxe uma novidade para o panorama político europeu. Pela primeira vez, vamos lá, a ideia da revolução foi conjugada com o ideal liberal de uma sociedade cuja organização fosse fundada num pacto social. O regime republicano era instaurado sob o patrocínio exclusivo da burguesia, uma vez que os trabalhadores abdicaram da participação na reorganização política. O proletariado fazia sua aparição política com reivindicações classistas e propostas de mudança na ordem social. D. O internacionalismo proletário foi experimentado, tendo sido motivo para a simultaneidade das revoluções em toda a Europa. E a proposta de um centralismo democrático na estruturação do Partido Liberal foi testada, tendo como resultado a efetiva conquista do poder por esse grupo. A primeira coisa a falar dessa questão é que, assim, se você olhar as respostas, estão usando palavras difíceis, né? É uma questão pesada, uma questão que não está fácil para você compreender. Então você tem que ir mesmo no conteúdo, né? Esquece a forma como está escrito e tenta focar no conteúdo que está sendo pedido. Aqui ele está falando sobre o quê? Pela primeira vez. Então é isso que você tem que estar atento. O que aconteceu ali de novo que até então não tinha? O proletariado. O proletariado surge como um ator político organizado, forte, né? E nas cidades, onde ele pode fazer muita pressão. E isso foi uma coisa que marcou e que dali para diante todos os movimentos, né? Muitos movimentos, o proletariado aparece como um ator político importante. Então a resposta aqui, letra C. E 5. Sobre as ondas revolucionárias de 1830 e 1848 na Europa, pode-se afirmar. Aqui como é que você vai fazer? Do lado aqui tem o númerozinho, tá vendo? As respostas que forem corretas, você vai juntar, né? E vai fazer a soma. 1. Essas ondas ocorreram como reação aos princípios de restauração e legitimidade estabelecidos pelo Congresso de Viena, implantado em diversos países europeus e defendidos pela Santa Aliança. A burguesia e o operariado estiveram unidos, objetivando a derrota dos governos fundamentados no antigo regime, distanciando-se, entretanto, logo que a burguesia assumiu o poder e se evidenciaram as divergências e contradições existentes entre as duas classes. Ok, gente, essa daqui tá certa, né? Enquanto era para ganhar volume e para conseguir ganhar as suas reivindicações, proletariado e burguesia lutavam lado a lado. Quando conseguiu o que queria, a burguesia, ó, jogar fofo escanteio. Aqui na primeira, gente, também tá correta. Esses princípios de restauração e legitimidade que tiveram a partir do Congresso de Viena foram defendidos pela Santa Aliança. E aí esses movimentos reagiram com isso. Não queria mais retroceder ao que era. Você pensa, por exemplo, a França. A França pós-revolução não queria ficar pior do que ela pré-revolução. 8. Durante as referidas ondas revolucionárias, o socialismo e o Partido Comunista já estavam estruturados, delas participando de forma organizada e adotando uma política moderada. Entre os efeitos das citadas ondas revolucionárias, destaca-se a intervenção da Santa Aliança nos movimentos de emancipação da América Latina com apoio da Inglaterra. E
32, né? O pensamento liberal e nacionalista contido na onda revolucionária refletiu-se na política do Império Brasileiro, contribuindo, entre outros fatores, para o movimento que resultou na abdicação de Dom Pedro I. Sim, gente, né? Tá ok. Então a gente tem aqui como correto essa primeira aqui que tá certa, a 2, né? E essa 32. Somando tudo, a gente tem como resposta 35. Então a gente vai ficando por aqui nos nossos exercícios de fixação.